E aí galera, tudo bem? Vamos falar hoje sobre autorrealização. Poxa, Alexandre, por que é que você está falando sobre autorrealização? Na verdade, essa é uma das características que o ser humano mais busca, ou seja, satisfazer a si próprio, encontrar a sua própria vocação, desenvolver o seu talento. E, sobretudo, esse talento e esse desenvolvimento desse talento só vai vir com o autoconhecimento. Algo que, infelizmente, no mundo de hoje, onde as pessoas estão, entre aspas, conectadas o tempo todo, elas estão esquecendo disso mesmo. Hoje em dia, a coisa mais difícil que você tem é você ficar só para poder encontrar o seu próprio eu, para poder conversar consigo mesmo. As pessoas, de um modo geral, até estranham quando a gente diz que faz determinada coisa sozinho, mas a autorrealização, a satisfação de si mesmo, ela só vai vir a partir do momento que você encontrar-se consigo, conhecer a si mesmo, certo? E a partir do momento, sobretudo, que você viver de acordo com a sua vocação. E isso é o que menos vem acontecendo hoje em dia. Segundo a autora Ana Beatriz, do livro Mentes Perigosas, ela diz que o mundo contemporâneo é o cenário perfeito para mentes psicóticas. Na verdade, a psicopatia, sobretudo o que ela chama de psicopatia social, vem crescendo assustadoramente justamente por causa dessa busca tão grande de satisfazer o seu próprio prazer. Mas entenda que satisfazer o seu próprio prazer é totalmente diferente de autorrealização. Autorrealização é quando você encontra a vocação que você tem e você vive de acordo com essa vocação. Hoje em dia, o que a gente está querendo, na verdade, são os fins antes dos meios. Ou seja, na verdade, as pessoas estão querendo ganhar dinheiro, estão querendo satisfazer todos os seus prazeres, fugindo o máximo possível das suas dores. A gente, na verdade, segundo uma pesquisa americana, mostrou o seguinte: os estudantes americanos até os anos 70, eles quando pensavam no curso universitário, eles pensavam de fato no sentido, pensavam de fato em usar o seu dom, a sua habilidade e o seu talento. Incrível que a partir dos anos 2000, a mesma pesquisa mostrou que os estudantes americanos mudaram totalmente o seu conhecimento ou a sua forma de encontrar conhecimento ou satisfação no curso universitário. O que é que eles buscavam a partir dos anos 2000? Eles buscavam, na verdade, encontrar a satisfação financeira. Eles não estavam mais preocupados na sua autorrealização. Eles estavam preocupados na segurança e no retorno financeiro. E aí, a partir dos anos 2000, cresceu e, sobretudo, tem crescido assustadoramente nos países mais desenvolvidos o índice de depressão e de suicídio. Eu estou aqui com uma pesquisa para mostrar a vocês o seguinte. As nações mais ricas, ao que constam, têm taxas de suicídio bem mais altas do que as mais pobres. Incrível, né? É surpreendente, na verdade. As taxas de suicídio no Japão, por exemplo, onde o PIB, que é a renda per capita por indivíduo, é de 34 mil dólares. A taxa de Serra Leoa é de 400 dólares apenas. Mas o índice de suicídios é mais do que o dobro nos países desenvolvidos, onde o dinheiro, certo? E a satisfação de tudo que o dinheiro pode proporcionar é tão grande. Por que isso acontece? Na verdade, acontece porque as pessoas, de um modo geral, estão buscando, como eu acabei de dizer, o fim. Elas estão buscando o retorno financeiro e não, sobretudo, trabalhar na sua vocação, no seu talento, naquilo que realmente lhe satisfaz plenamente. E aí vamos lá. A autora Beatriz, ela diz o seguinte: a ideologia sobre a qual se alicerça a cultura dos nossos tempos é baseada em 3 princípios básicos: individualismo, relativismo e o instrumentalismo. O individualismo prega a busca do melhor tipo de vida que se possa usufruir. Entende-se como o melhor tipo de vida aquele que abranja um autodesenvolvimento e autorrealização e autossatisfação. De acordo com essa concepção, o indivíduo tem a obrigação moral, ou seja, você tem a obrigação de ser feliz. Até certo ponto isso está pronto, isso está certo, né?
Essa busca por felicidade em detrimento de qualquer outra pessoa ou de qualquer outra cultura ou de qualquer outro conceito, ou seja, eu busco ser feliz independente de. E aí a gente tem acabado com o respeito pelo próximo. O que interessa é a minha satisfação. E se eu vou usar o outro para satisfazer o meu próprio desejo, isso pouco importa. Isso é um dos erros. O segundo, o relativismo de todas as escolhas são igualmente importantes. Tudo é relativo. Né? Você já reparou que tudo, entre aspas, no mundo atual é certo de acordo com o seu conceito? Não interessa ao outro, interessa a mim. E aí realmente você começa a trazer sofrimento para as outras pessoas para se realizar, para se sentir feliz. E o outro instrumento afirma que o valor de qualquer coisa fora de nós é apenas um valor instrumental, ou seja, o valor das pessoas e das coisas se resumem no que elas podem nos trazer. Isso tem acontecido demais. Uma coisa bem simples que você observa que acontece de fato e a falta de consideração para com as pessoas é quando a gente manda uma mensagem no WhatsApp. Você manda uma mensagem no WhatsApp e se aquela pessoa não tiver interesse, certo, em você ou no que você está falando, simplesmente ela lhe despreza. Não só isso, quantas vezes eu até já falei sobre isso, você dá um bom dia, boa tarde, uma boa noite às pessoas, no elevador, enfim, quando você cruza em qualquer lugar e as pessoas não te respondem. Ou seja, as pessoas estão tão preocupadas em si mesmo que estão esquecendo e desconsiderando sobretudo o outro. E isso aí tem trazido doenças psicológicas, doenças psiquiátricas, sobretudo o que a gente chama de psicopata social. A Ana Beatriz, ela caracteriza um nível de psicopatia tão comum hoje em dia, que são justamente os políticos, os grandes donos de empresa, os grandes empresários que, sobretudo, estão preocupados em se dar bem às custas dos outros. Estão preocupados na sua própria satisfação em detrimento a qualquer outra coisa. É isso que importa para os psicopatas sociais. Entre aspas, ele se dá bem. E aí vamos ao seguinte, certo? Aristóteles dizia o seguinte, que o caminho para uma vida boa é uma vida com sentido. Ele dizia que o caminho para a eutanoia, que traduzido quer dizer felicidade, é encontrar sentido na sua vida, ou seja, é viver de acordo com a sua vocação, com o seu dom, com o seu talento. E aí é o seguinte, uma outra autora de um livro excelente chamado O Poder do Sentido, Emily Stephanie, ela diz o seguinte, que quanto mais a pessoa busca o prazer e evitar a dor, mais provavelmente ela tem uma vida sem profundidade. Quanto mais você busca prazeres momentâneos, satisfações momentâneas e não algo profundo, mais sofrimento você vai ter para a sua vida. Estamos vivendo uma vida sem sentido. Na verdade, uma pesquisa mostrou que 4 em cada 10 americanos não descobriram o propósito de uma vida satisfatória. 4 em cada 10 americanos não têm uma vida com sentido. Ou seja, cerca de 100 milhões de pessoas não têm uma forte noção do que dá sentido à sua vida. Você já imaginou você viver uma vida onde você não tem noção do que você está fazendo, onde você não tem noção da onde você está caminhando, o que você quer da sua vida? Na verdade, isso pode ter nomes diferentes, como metas, objetivos, enfim. Mas a grande maioria das pessoas, 98% das pessoas no Brasil, não tem metas traçadas. Elas não sabem o que querem da vida. Elas estão vivendo de acordo com aquela música, deixa a vida me levar. E aí o seguinte, certo? O autor Hust Smith diz o seguinte, uma vida sem sentido é questionável se vale a pena. O que equivale a questionar-se se uma barra fica pesada demais, faz com que você continue vivendo. Ou seja, se a barra fica difícil, se a vida fica difícil, o que é que me faz sentido de eu continuar vivendo? Quem concluiu que não faz sentido desiste, se não de uma vez por todas, por meio do suicídio, de modo gradativo, cedendo diariamente ao desconsolo invasor do passar dos anos. Cedendo, em outras palavras, à depressão, à fadiga e ao desespero. É isso que vem acontecendo. As pessoas vão se entregando aos poucos, vão se esvaindo. Sobretudo, eu vejo isso muito dentro das relações. As pessoas vão vivendo uma vida cada vez mais infeliz, mas vão, entre aspas,
perdendo a força de lutar por felicidade, perdendo a coragem de ter ousadia, de talvez tentar algo novo, de aprender com o seu passado e olhar para o futuro, de, sobretudo, ter a ousadia e a coragem de seguir em frente. E aí, poxa, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou encontrar um sentido para a minha vida? A autora Emily, ela diz o seguinte, certo? Para você encontrar um sentido para a sua vida, 3 características têm que estar cumpridas, têm que estar realmente feitas. Quais são essas características? Para você considerar sua vida com sentido. Primeiro, ela deve ser relevante. A primeira coisa, ela deve ser relevante. Você deve encontrar relevância, ou seja, importância naquilo que você faz. O segundo, você é digno de valor, ou seja, você age de acordo com a sua consciência, e aí vai de encontro a tudo que a gente falou. Quando a gente está buscando a satisfação em detrimento ao outro, a nossa consciência ela nunca vai estar plena. Esse é a segunda condição para você ter uma vida com sentido. E a terceira ela faz parte de algo maior, ou seja, você tem que ter uma comunhão com a transcendência, com Deus. Sem uma comunhão com Deus, você nunca vai ter uma vida com sentido. Galera, é isso. Eu queria falar de algo que realmente é muito importante e é relevante para as nossas vidas, que tem cada vez mais se tornado tão vazias, porque a gente não tem vivido de fato uma vida com sentido. Se você ainda não encontrou sentido para a sua vida, ou se o que você faz hoje não te realiza plenamente, tenha coragem e ousadia de mudar a sua vida. Só você deve lutar por sua felicidade, independente de qualquer outra coisa. Entenda que a sua felicidade ela só vai ser plena a partir do momento que ela servir de um propósito maior. Ou seja, Jesus já dizia isso, certo? Que, na verdade, nós vivemos para servir e nós vivemos para servir ao semelhante. Que é impossível amar a Deus e, sobretudo, amar a si próprio quando você não ama o seu semelhante. Então, entenda que a sua satisfação e a sua vida, ela deve ser em prol do seu próximo. E assim, de fato, você vai ter uma vida mais feliz e uma vida com sentido. Valeu, fiquem com Deus.